Eclesiologia, aula 3. Esse livro está maravilhoso, pessoal. Fica até o final dessa aula. Eclesiologia, doutrina da igreja, aula 3. Tá bom? Hoje nós vamos aprender tudo sobre evangelismo, sobre o culto a Deus, qual é a forma certa de dirigir o culto pela Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o culto a Deus. Quais os elementos que deve conter um culto. O que é um culto? Como é a direção de um culto a Deus? E muitos outros assuntos nós vamos estudar agora nessa aula. A organização da igreja, os ministérios da igreja. Tudo isso nós vamos aprender agora nessa videoaula, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva. Nesse canal eu ministro aula de Escola Bíblica Dominical da CPAD, ensino a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e curso de Teologia totalmente grátis, videoaula grátis. Vamos para a aula. Lição 3. A Igreja e o Evangelismo. Disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. É dever de todo cristão pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas é dever da igreja pregar. Ontem eu estava ministrando a doutrina e eu até citei. Quando um casal se casa, é para quê? Além de ter prazer, além de ter companheirismo, é para quê? A verdadeira função do casamento. Procriação, para encher a terra. Senão, vai deixar de existir raça humana. É a mesma coisa no Evangelho. Quando você aceita Jesus, você tem que ganhar mais alguém, gerar um filho na fé. Porque se todo mundo agora não ganha nenhuma alma para Jesus e morre, qual é a igreja do futuro? Então a igreja do futuro é aquela vida que você vai ganhar, como o pastor que me ganhou, eu já ganhei outros, já batizei outros. Tá bom, pessoal? Então a função da igreja é pregar, é ganhar almas. A igreja foi estabelecida para a evangelização. Tem gente que pensa que é só o pastor que é obrigado a evangelizar. Pastor gera pastor. Ovelha gera ovelha. Gostaram dessa? Pastor gera pastor. Ovelha gera ovelha. O lugar da evangelização, nas ruas, nas praças, nas ruas, nos grandes centros acadêmicos. Hoje tem internet, meu irmão. Tem o YouTube. O mundo inteiro pode te assistir. Abre um canal no YouTube e começa a evangelizar. Como eu evangelizo, aliás, ministro aula de escola teológica, escola dominical para o mundo inteiro. O poder da internet é o alcance mundial. Então abre um... Pastor, como é que eu vou evangelizar? Se hoje eu fosse um evangelista, eu sou professor. Se eu fosse um evangelista, não saía nas ruas. Eu abri um canal, uma página no Facebook e começava a divulgar o evangelho. Você grava 5, 10 minutos de pregação evangelística. Por exemplo, vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Começa a pregar. E põe no YouTube esse vídeo. Põe no Facebook. Rapidinho você vai alcançar o mundo inteiro. Tá bom? A ordenança da evangelização é para nós e para a igreja. Pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. É verdade? Sim, mas pastor também pode gerar ovelha, ganhar almas. Imperativo da evangelização é para todos. A ordem de Jesus Cristo é que todos evangelizem, independentemente só dos obreiros, não. Todos os membros podem evangelizar. Pastor, aonde evangelizar hoje? Acabei de falar, na internet. Evangelização e os seus desdobramentos. Integração, discipulado, com propósito no culto. Você ganha a pessoa para Jesus e ainda discipula ela.
Não basta só colocar um filho no mundo. Tem que criar esse filho ensinando a palavra. Tem um ditado que diz: pai não é o que faz, é o que cria. Porque o que cria vai alimentar, vai formar a personalidade dele. A obra da igreja, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obra é morta. Tiago 2:26. A igreja precisa de obra. Sem obra, a igreja é morta. A fé sem obra é morta. Pastor, tem um grande sonho. Mas o que você faz para esse grande sonho se realizar? Pastor, tem um sonho de ter uma mansão, uma casa grande, um carro grande, viagem para Israel. E o que você está fazendo para que isso se realize? Dormindo até meio-dia? Não está trabalhando? Não está economizando? Não está investindo? Esse sonho vai ser sonho. Vai ser só um pesadelo. Mas o sonho que vira realidade é aquele que diz o Dr. Lai Ribeiro: sonhe de noite, mas trabalhe de dia. Então a obra da igreja é pregar. Não adianta a igreja só falar em pregar. Tem que pregar, exercer a função. Pastor, meu sonho é ser uma pessoa saudável. Você come coisa saudável? Não. Então a fé sem obra é morta. Promover meios de adoração, promover meio de comunhão religiosa, fazer retiro espiritual. Pessoal, eu tenho um sonho e estou trabalhando para isso, viu? Não só sonho. Eu sonho de noite e trabalho de dia. É que fazer um sítio, uma chácara, uma fazenda muito grande, com vários quartos, casas, para recepcionar você, que é meu aluno. Você lá da Bahia, do Japão, dos Estados Unidos, de todo o Brasil e fora do Brasil. Você vai me ligar: pastor, eu vou visitar o senhor na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda. Eu vou ficar aí uma semana, pode? Pode. Eu já estou providenciando esse grande sonho, tá bom, pessoal? Vocês, além de me conhecer, vai ficar comigo alguns dias. Só não pode ficar morando um mês, não. Você vai ficar ali no máximo uma semana, que eu vou permitir. Pastor, eu estou de férias, vou ficar uma semana aí contigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Além de me conhecer, você vai aprender direto comigo. Vou ter um rio na represa, entendeu? Então vai ser muito bom nós aprender junto. Quem gostaria de visitar o pastor Josiel no seu sítio, escreve aí amém para me saber. Sustentar uma norma de conduta moral, a estratégia da igreja humana. Uma igreja consciente de suas responsabilidades. Uma igreja com visão multiministerial. Deixa eu voltar para esse assunto aqui que eu falei sobre o sítio ou a fazenda. É um sonho muito antigo que eu estou lutando para realizar, comprar, fazer vários quartos, sala e livros. Aí você vai entrar em contato comigo: pastor, eu quero ficar aí um final de semana na sua chácara, andando de cavalo, comendo fruta do pé, tomando banho no rio, porque o sítio que eu tiver vai ter que ter um rio, uma piscina natural para vocês tomar banho. Entendeu, pessoal? Eu quero conhecer todos os meus alunos. É lógico que não todos de uma vez só. Não. Vem um do Japão essa semana, outra semana vem dos Estados Unidos, outra semana vem da Bahia, do Maranhão, de Santa Catarina, Rio de Janeiro. Onde eu tenho mais alunos, eu acho que é Rio de Janeiro, Minas Gerais. Muito aluno em Minas Gerais. Tá bom, pessoal? E o norte também, Pernambuco, Ceará, Alagoas, e tem muita aluno, até na Amazônia. Um abraço para todo o Brasil. Aí vocês vão me ligar e falar: eu quero ficar um dia, 2, 3, até 7, uma semana aqui comigo, morando aqui na minha chácara. Tá bom, pessoal? Então, vai orando a Deus que quando estiver pronto eu vou anunciar. Tá pronto? Aí vocês entrem em contato comigo, tá bom? Quem gostou desse projeto, escreve a palavra amém para me saber se vocês estão entusiasmados em conhecer o pastor Josiel
e visitar ele no seu sítio, na sua fazenda. Eu recebi uma proposta aí, 5.000 metros. É uma fazenda, 5.000 metros é uma fazenda para comprar aí. 170 mil reais. Aqui no interior de São Paulo. Uma igreja com visão multiministerial. A organização da igreja. A igreja é como organismo e organização. Como organismo, ela é espiritual, ela ora, prega, lê a Bíblia. Como organização, ela é física. Tem CNPJ, faz carta para membro, carteirinha, o que mais? A documentação, a papelada, ela é física. Dá o nome de igreja de organização. Igreja de organismo é culto. Igreja de organização é papelada. Tá bom? Então a igreja tem um governo. É o pastor presidente, é o pastor local, é o presbítero, é o evangelista, é o diácono. O governo da igreja. E querem um conselho, pessoal, pela Bíblia? Querem um conselho pela Bíblia? Sempre e sempre e sempre obedeça o governo da igreja, os pastores. Nunca se rebelia contra um pastor. Nunca corrija um pastor. Correção de baixo para cima não é correção, é rebeldia. A correção verdadeira é de cima para baixo. Aí eu vou corrigir meu pastor que ele está errado. E Davi corrigiu Saul? Davi falou, longe de mim tocar no ungido de Deus. O ungido de Deus, ele vai se ver com Deus, não com você. O filho corrigiu o pai, mesmo que o pai esteja errado, meu irmão. A correção não é de baixo para cima. A correção é de cima para baixo. Entendeu? A unidade da igreja, o ministério. Isso aqui várias aulas já falei, os 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo é aquele que toca os outros, ó. O apóstolo, ele sabe um pouquinho ensinar, sabe um pouco pastorear, sabe um pouco ganhar almas e sabe um pouco ser profeta. Qual é a função do apóstolo? Abrir igreja, fundar igreja. Apóstolo é os fundadores de igreja. Aí ele funda a igreja e põe o pastor. Esse é o apóstolo, fundador de igreja. É uma espécie como se fosse um embaixador ou um missionário, apóstolo. Profeta é o que trabalha com cura, libertação, revelação. Evangelista é o que ganha alma. Pastor é aquele que pastoreia a igreja. E mestre é esse dedinho que tira as sujeiras, é o mestre que tira as heresias da igreja. Dons ministros da igreja. É os dons ministeriais. Pessoal, tem 3 tipos de dons. Dons ministeriais, dons naturais e dons espirituais. Você não pode confundir pela Bíblia. Preste atenção, na Bíblia tem dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais. Dons naturais é o dom de ciência, o dom, por exemplo, o dom natural. O cara nasce com aquilo. Albert Einstein, Galileu Galilei, nasceu com dom de cientista. Roberto Carlos, Cazuza, nasceram com dom do cântico. Nasceram, tem gente que nasce com isso. Dons naturais. E dons espirituais, que é os 9. Profecia, variedade, interpretação, fé, cura e maravilha, são os 9. E os dons ministeriais, que é os 5 que eu citei. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Adoração da igreja. A hora vem em que os verdadeiros adoradores
adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é em espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. Olha aqui para mim, não existe igreja certa. A mulher samaritana perguntou, Senhor, nossos pais adoram naquele monte. Os judeus dizem que o lugar da adoração a Deus é em Jerusalém. E eu te pergunto, qual é o local certo de adorar? Jerusalém ou no monte? Jesus respondeu para ela, nem em Jerusalém, nem no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, em qualquer lugar, até dentro do banheiro. Você está tomando banho ali, ó. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Glória, glória, aleluia. Até dentro do banheiro você pode adorar a Deus com louvores, hino. E ontem na doutrina eu falei, com meu corpo eu canto, com minha alma eu louvo, com meu espírito eu adoro. Então tem três tipos de pessoas, o cantador, o louvador, o cantor, o louvador e o adorador. O cantor é cantar. Louvar. Até os animais também louvam, os pássaros louvam a Deus. Tudo tem fôlego e louva a Deus, diz Salmo. Agora, adorar é só o espírito. Então tem gente que vai para a igreja para cantar, outros vão para louvar e outros vão para adorar. Com meu corpo eu canto, com minha alma eu louvo, com meu espírito eu adoro. O culto a Deus. Existe dois cultos, culto individual, particular, e o culto coletivo. Tem dia que está bom para todo mundo o culto, mas tem dia que o culto está bom só para alguns, para outros está ruim. Culto particular, o que você vai apresentar a Deus? Uma ovelha de perna quebrada ou um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus? Culto particular, você tem que adorar a Deus independente se a igreja está avivada ou não, você tem que ser um adorador particular. A igreja foi estabelecida para adorar a visão bíblica de adoração. A forma de adorar a Deus, do culto, irmãos, tem dois. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor por longos dias, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Contemplar a formosura é adoração. Aprender no seu templo é o ensino, é a palavra. Então, o Salmo 27 e 4, olha aí, depois você lê na sua casa. Eu vou ler agora, pausa o vídeo e leia. Salmos 27, versículo 4. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Contemplar a formosura do Senhor é adoração. E aprender no seu templo é o ensino, a pedagogia, a palavra. Então o culto tem dois ingredientes principais. Sem isso não é culto. É adorar e aprender. Porque se o culto for só para adorar, não amadurece, não tem fruto. E se o culto for só para aprender, cadê a parte da adoração? É o arroz e o feijão, a mistura perfeita. Louvor, adoração e ensino da palavra. Sem a exposição da Bíblia não é culto. Não é tudo. Pode ser tudo, menos culto. Por exemplo, você pode comer lanche à vontade, todo tipo de lanche, fruta, mas o almoço verdadeiro é arroz e feijão. É o que sustenta. O culto verdadeiro pode ter revelação, pode ter pulo. Se não tiver adoração e palavra, não é culto. O culto a Deus e a sua direção. Olha aí, pessoal. Vamos lá aprender aqui, ó. O culto a Deus e a sua direção. Ou seja, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Culto racional. Quando eu pastoreava, eu pastoreei 13 anos um ministério. Eu era pastor, hoje eu estou só na direção da escola.
Eu tinha um obreiro, um diácono, que quando eu começava a cantar o hino da harpa, ele rodava, rodava, rodava. Aí o culto todinho, as irmãs cantando, mocidade cantando, e ele rodando. E o pregador prega, e ele rodando. Aí terminou o culto da bênção apostólica, ele rodando. Aí eu apagava a luz, ia fechar a porta e ele estava rodando. Tinha que ir lá acordar ele. Falei, vai meu irmão, vamos embora, já acabou o culto. Isso é culto irracional, meu irmão. Isso é culto irracional. Rodar o culto inteiro. Não sabe onde leu a Bíblia, não aprendeu a Bíblia. Meninice infantil. Culto é adoração e palavra, senão não é culto. Então, meu irmão, faça-se tudo com ordem e decência. Paulo fala lá em 1 Coríntios, depois você lê em casa, ó, na sua Bíblia. 1 Coríntios 14:40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Decência e ordem. O que é isso? Hora de começar e hora de terminar. Tem pastor que fala, não tem hora para terminar não. Que culto maluco é esse que não tem? Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Cadê a decência e ordem que Paulo fala? Decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Tá aqui, ó. Decência e ordem. Entendeu, meu irmão? Cadê a decência e ordem do culto? Se o culto termina meia-noite, 1 hora da manhã, isso é culto nada, isso é meninice. O culto, meu irmão, quanto tempo deve ter um culto? Eu vi um especialista falando, um teólogo, e eu concordo com ele. 1 hora e meia, no máximo 2. Começa às 7 da noite, vai até às 9. 2 horas, no meu ver, um culto bom. É 2 horas de duração. Eu já fui em culto de 3, 4, 5, 6 horas. Que é isso, meu irmão? Eu fui pregar numa igreja e falei, pastor, que hora que eu termino a pregação, que hora que o culto termina? Ele falou, não tem hora certa não. Deixa Deus te usar até meia-noite é dia. Não tem ordem. Deus não trabalha numa igreja de desordem. Entendeu? Não, meu irmão, nós terminamos o culto aqui 9 horas da noite, 9h30, que seja 10, mas tem que ter um horário. E só não pode ser muito tarde, viu? Porque os crentes trabalham e o pastor não trabalha. No outro dia o pastor vai dormir até meio-dia. Mas os crentes vão se lascar. Levantar 4, 5 horas da manhã, pegar ônibus, metrô, trem, para trabalhar o dia inteiro. E no outro dia o pastor vai dormir o dia inteiro. Então, para ele, terminar o culto cedo é besteira. Para ele é bom terminar o culto tarde. Eu tinha um pastor assim. Para ele terminar 11 horas, meia-noite. 11 horas, meia-noite. Falando, ah, meu irmão, tá cedo. É 11 horas, meia-noite para terminar. Só que no outro dia, ele não trabalhava, ele ia dormir o dia inteiro. E os crentes se lascavam. 4 da manhã. Eu mesmo levantava 3h40. 4 da manhã, 5, pega ônibus, vai trabalhar o dia inteiro de pé, chega cansado para fazer o culto de novo, para o pastor levar até meia-noite, para no outro dia o crente trabalhar de madrugada e o pastor dormir o dia inteiro. Eu tinha um pastor assim. O culto, a palavra culto é prestar homenagem, adorar um supremo ser. Finalidade do culto, fortalecer e realçar a comunhão do crente com Deus. O culto é um carregamento, é igual o celular, precisa ser carregado para depois usado. Na igreja nós somos carregados a nossa bateria espiritual para a nossa luz brilhar lá fora no mundo. Nós não temos que brilhar dentro da igreja. Tem irmão que brilha dentro da igreja. O lugar de brilhar é no mundo. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Jesus não falou que nós somos a luz da igreja. Vós sois a luz do mundo. Jesus é a luz da igreja e a igreja é a luz do mundo. Elemento do culto. Olha aí. Ingrediente do culto. É profecia, é dons, é cântica, é louvor. Entendeu? Saudação. Quanto tempo é uma saudação? É de 1 a 5 minutos só. Quanto tempo é uma palavra? 5 a 10. Quanto tempo se deve pregar a Bíblia? Meia hora.
em festa, congresso, 1 hora. Culto normal, dia de semana. Qual o tempo certo de pregar a Bíblia? 30 minutos. Passou disso é canseira. Agora, um estudo de escola dominical, de doutrina, é diferente. Que a pregação ali tem louvor, tem tudo, está cansando, mas a escola dominical não tem louvor. Com doutrina não tem louvor. Então aí se pode ensinar 1 hora, 1 hora e meia, pode, que é um ensino. Agora pregação, louvor, cântico, oportunidade, o cara vai pregar 1 hora, 1 hora e meia, maluquice. Quanto tempo é uma boa pregação? 30 minutos. No máximo, estendido 40. Agora, se for festa, evento, aniversário, aí é 1 hora, tá bom? Então vou resumir. Quanto tempo o pregador tem que pregar a palavra de Deus? Um culto normal, na semana, 30 minutos. Festividade, 1 hora. E o máximo de uma festividade de 1 hora? É 1 hora. Deve pregar 1 hora e meia, 2 horas. Nos Gideões eles dão 2 horas e meia para o pregador. Cansativo, meu irmão. Cansativo, que é isso? 2 horas e meia cada pregador pregar? Deus me livre. O culto a Deus, a duração, isso aqui eu já falei. A duração do culto, reação da pregação do ensino, a música, menos louvor e mais palavra. Finalidade do culto, comunhão. O culto é para gerar comunhão entre a igreja. E a adoração e a exposição da palavra, que é o ensino e o trabalho. Todo mundo tem a oportunidade de falar, tá bom? Então, quando o pastor te chamar para você cantar um hino, é um hino, não é 2. O irmão vai cantar um hino, é um hino. Você vai cantar 2 para quê? E cantar um hino é cantar, não é testemunhar e cantar. Não, pastor, vou falar aqui 5 minutos, depois eu começo a cantar. Tá errado. Para cantar é cantar, para testemunhar é testemunhar. Quanto tempo é um hino? 5 minutos. Quanto tempo é uma saudação? De 1 a 5 minutos. Quanto tempo é uma breve palavra? 10 minutos. Quanto tempo é uma pregação? 30 minutos. Quanto tempo é uma pregação no evento especial, um aniversário, congresso? 1 hora. Tá bom? Que Deus te abençoe. Essa é a aula 3. A próxima aula é a aula 4. Tá bom? Próxima aula é o encerramento desse livro. Depois desse livro, nós vamos entrar em arqueologia. O estudo das coisas antigas. Mar Morto, tudo. Os rolos do Mar Morto, arqueologia, tá bom? Pessoal, eu ministro nesse canal Escola Dominical, curso de Teologia. Considera se inscrever no canal e compartilha. Câmeras, mostra aqui. Olha aí, pessoal, os livros de teologia, ó. Tudo isso aqui é livro, ó. Livro de estoque. Pastor, tem livro pronta entrega? Tudo isso aí, ó. Tudo isso aqui é livro. Uma pilha de livro, ó. 20 livros é o curso básico e 40 livros é o curso de bacharel. Ó. Teologia, doutrina de Deus, Cristologia, doutrina de Cristo. Temos anel, pessoal, anel de formatura. Anel fino e anel grosso, ó. Pastor, quero o anel grosso. É esse aqui. Pastor, quero o anel fino, é esse aqui. E ele vem assim na caixinha, ó. O meu anel mesmo é o grosso, ó. Tá vendo aí, pessoal? Mas os dois é bonito. Pastor, eu quero mais fino. Pastor, eu quero mais grosso. Qual o mais bonito? Escreve aí no comentário. E o canudo, que a formatura é sábado agora. Próximo sábado é formatura, ó. Que é o canudo que os alunos meus vão pegar, receber no dia da formatura, ó, pessoal. O anel, o canudo, vai ter formatura sábado. Quem quiser vir assistir, seja bem-vindo, tá bom? Ó, e mais livro aqui, ó, desse outro lado, ó. Mais livros. Tá bom, pessoal? Quem quiser os livros de teologia, me chama agora.